Olá, pessoal. O meu nome é Jéssica. Eu participo do projeto PIBIT da Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje eu estou aqui para poder falar com vocês sobre a classificação dos triângulos. Bom, os triângulos eles podem ser classificados por duas formas. A primeira delas é através dos seus lados e podem receber os seguintes nomes: escaleno, isósceles e equilátero. A segunda forma é através dos seus ângulos internos, que podem receber os nomes de acutângulo, retângulo e obtusângulo. Bom, vamos ver agora as características para a gente poder classificar um triângulo quanto aos seus lados. O triângulo isósceles. O triângulo isósceles possui pelo menos dois lados congruentes, ou seja, possui dois lados iguais e um diferente. Bom, aqui a gente pode ver, né, que esse lado é igual a esse lado, mas esse lado aqui é diferente. Esse aqui é o triângulo isósceles, porque ele possui dois lados iguais e um diferente. Triângulo escaleno. O triângulo escaleno possui todos os seus lados diferentes, ou seja, cada lado tem uma medida diferente. A gente pode ver aqui nesse desenho, né? Esse lado é diferente desse lado e é diferente desse lado. Um lado aqui é diferente do outro, por isso ele recebe o nome de triângulo escaleno. Triângulo equilátero. O triângulo equilátero possui todos os lados congruentes, isto é, todos os lados do triângulo possuem a mesma medida. Ou seja, né, esse lado é igual a esse lado e é igual a esse lado. A gente pode ver que os três lados aqui são iguais, têm a mesma medida, por isso que se chama triângulo equilátero. Agora vamos ver uns exemplos numéricos, né, sobre esses triângulos que a gente viu de classificação pelos lados. Vamos olhar esse primeiro triângulo aqui. O que a gente pode observar nesse triângulo? Esse lado mede 5 centímetros, esse lado mede 3 centímetros e esse lado mede 6 centímetros. O que a gente pode perceber aqui? Que os três lados têm medidas diferentes, né? As três medidas dos lados dele são diferentes. Então, esse é um triângulo escaleno. Agora vamos olhar o próximo triângulo. Esse triângulo tem um lado que mede 2 centímetros, o outro mede 2 centímetros e esse aqui mede 2 centímetros. E o que a gente pode falar sobre esse triângulo? Esse triângulo tem os três lados iguais, né? Então, esse triângulo recebe o nome de triângulo equilátero. E agora vamos olhar esse triângulo. Ele possui esse lado 4 centímetros, esse mede 2 centímetros e esse mede 4 centímetros. O que a gente pode falar desse triângulo? Esse triângulo ele possui dois lados iguais, né? Então, é um triângulo isósceles. Agora, nós vamos ver as características para a gente poder classificar um triângulo com seus ângulos. Mas antes disso, eu deixei aqui do ladinho para a gente poder recordar como que é, né, cada ângulo. Por exemplo, aqui o ângulo de 0 graus, o ângulo de 45 graus, o ângulo de 90 graus, o ângulo de 135 graus e o ângulo de 180 graus. Então, vamos lá. Triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo possui um dos seus ângulos internos maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, vamos olhar aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo maior que 90 graus e ele é menor que o 180. Então, é um triângulo obtusângulo. Triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo possui todos os seus ângulos internos menores que 90 graus. Ou seja, a medida de cada ângulo interno é um ângulo agudo. Por exemplo, aqui, né? Cada ângulo aqui é um ângulo menor que 90 graus. Todos os três ângulos, tá, gente? Por isso que ele recebe o nome de triângulo acutângulo. Triângulo retângulo. O triângulo retângulo apresenta em um dos seus ângulos internos um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Por exemplo, esse triângulo aqui, né? Ele possui um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Por isso que ele recebe o nome de triângulo retângulo. Vamos ver agora uns exemplos numéricos sobre o que a gente acabou de ver dessas características. Vamos observar esse primeiro triângulo. Vamos olhar os ângulos dele. Ele possui um ângulo de 45 graus, um ângulo de 63,4 graus e um ângulo de 71,6 graus. O que a gente pode falar sobre esse triângulo?
Esse triângulo possui os 3 ângulos internos menor que 90 graus. Por isso, ele tem o nome de triângulo acutângulo. Vamos observar esse triângulo aqui agora. Ele possui um ângulo de 19,4 graus, outro ângulo de 126,9 graus e um outro ângulo de 33,7 graus. O que a gente pode falar sobre esse triângulo? Esse ângulo desse triângulo, né, é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, ele recebe o nome de triângulo obtusângulo. E, por último, esse triângulo aqui, o que a gente pode observar? Que ele tem, né, um ângulo de 38,7 graus, outro ângulo de 51,3 graus e um ângulo de 90 graus. Então, o que a gente pode falar desse triângulo? Que ele é um triângulo retângulo, né? Porque ele tem um ângulo de 90 graus. Agora, eu quero fazer uma observação aqui com vocês. A gente pode também acontecer de encontrar triângulos que podem ser classificados das duas formas, tanto pelo lado quanto pelo ângulo, né? E aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês. O triângulo equilátero, esse triângulo aqui, que mede um lado 4 centímetros, o outro lado 4 centímetros e o outro lado 4 centímetros, né? Os 3 lados iguais, por isso que ele é um triângulo equilátero. Bom, o triângulo equilátero, ele possui os ângulos internos dele todos iguais a 60 graus. Por causa da propriedade que a gente tem, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, né? Então, aqui ele tem esses ângulos internos, cada um valendo 60 graus. O que acontece? Cada ângulo desse é menor que 90 graus. E o que a gente viu anteriormente? Se os 3 ângulos internos forem menor que 90 graus, esse triângulo é um triângulo acutângulo. Então, esse triângulo equilátero também é um triângulo acutângulo. Bom, agora eu queria propor para vocês esse exercício. Então, eu queria pedir para vocês pausarem um pouquinho o vídeo, ler o exercício, tentar resolver e depois voltar e acompanhar comigo a resolução do exercício, tá bom? Vamos lá. 2 triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características. O primeiro possui um ângulo de 92 graus e o segundo possui 3 lados iguais. As classificações respectivamente corretas para esses triângulos são: letra A, retângulo isósceles; letra B, retângulo escaleno; letra C, retângulo e equilátero; letra D, obtusângulo e escaleno, e letra E, obtusângulo e equilátero. Bom, para a gente poder resolver esse exercício, a gente vai começar fazendo um esboço desses 2 triângulos. O que seria um esboço desses 2 triângulos? É para a gente poder imaginar como que poderia ser esse triângulo. Não é um desenho exato, tá? É só para a gente poder imaginar como poderia ser esses 2 triângulos. Bom, o primeiro triângulo, ele tem um ângulo de 92 graus. Então, vamos observar esse triângulo azul. Esse triângulo azul aqui, ele possui um ângulo de 90 graus. Só que a gente quer um triângulo que possui um ângulo de 92, que é um pouquinho maior que esse, né? Mais ou menos assim, né? Então, o que a gente pode observar nesse triângulo? Ele possui um ângulo de 92 graus, que é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Por isso, né, esse triângulo tem o nome de triângulo obtusângulo, que a gente viu anteriormente, por causa desse ângulo aqui. O segundo triângulo, ele possui os 3 lados iguais, ou seja, se esse lado mede A, esse também vai medir e esse também vai medir, certo? E o que a gente pode falar de um triângulo que possui os 3 lados iguais? Ele é um triângulo, isso mesmo, ele é um triângulo equilátero. Então, portanto, depois a gente poder observar como seriam esses 2 triângulos, a gente pode falar que a resposta certa é a letra E, porque o primeiro triângulo é um triângulo obtusângulo e o segundo triângulo é um triângulo equilátero. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje, espero ter ajudado vocês. Eu queria pedir para vocês também se inscreverem aí no nosso canal, que eu, juntamente com os meus colegas, estaremos sempre postando vídeos de matemática para poder ajudar vocês. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima!